questão do Kung Fu, porque você sabe, né? As pessoas pensam em Kung Fu, Combate. combate, né? É engraçado que eu estou muitas vezes em algum ambiente que não é do Kung Fu. A minha mulher fala, meu marido é mestre Kung Fu, o que a pessoa faz? Faz ha, ha, eu não entendo o que é esse negócio do ha que a pessoa faz. Ou então, hoje eles associam ao Kung Fu Panda. Ah, pior ainda, né? Né? Na nossa época ainda associava ao David Carradine, né? Aquela Só uma série. observação, uma coisa que eu mais gosto, mestre, quando as pessoas, minha esposa fala, o meu marido tem 3 faixas pretas, e a pessoa fala, mas você não parece um faixa preta. Eu falo, graças a Deus, porque eu fico com medo de pensar o que é esse estereótipo de faixa preta. Não, e isso é muito interessante, porque a sociedade ela tem um estereótipo para o artista marcial. Exato. E eu acho que esse é um dos grandes equívocos. Por quê? A arte marcial, como você bem sabe, serve para todo mundo. Claro. Porque a manifestação artística ela é individual. Perfeito. Todos nós temos, em potencial, uma capacidade artística. Eu acho esse trecho muito interessante, por essa leveza que foi colocada, né? E eu sou testemunha, né, de um caso parecido comigo, tá? Volta e meia acontece isso, quando eu sou apresentado como mestre Kung Fu por alguém. Volta e meia vem uma reação desse tipo, ou da pessoa fingir que tá com medo, tô com medo de você agora, alguma coisa assim, né? E, né, como isso, de fato, revela esse estereótipo, né? Essa dificuldade de entendimento do que é Kung Fu, do que é arte marcial e do que é a personalização de um processo, né, em alto nível, né? Exatamente para gerar uma manifestação em alto nível também que vai ser totalmente individualizada, longe de qualquer padrão que você pensa de, por exemplo, um lutador. Não necessariamente a gente está falando de um lutador como as pessoas conhecem, né? Exato, né? A gente acaba sempre caindo, né, nessa dificuldade de entendimento, né, do que é o Kung Fu, do que é um profissional que trabalha com um sistema de Kung Fu, né? Ou mesmo de um profissional de arte marcial, né, que se a gente usar esse termo, que é um termo já cheio de acepções, cheio de significados, né, específicos, que carregam uma série de estereótipos, como bem disse ali o Grão-Mestre Léo e o Eduardo, né? Então, eu acho que é um caso que acontece com todos nós, né, que somos profissionais. Eu também tenho vários casos das mais diversas reações, mas nenhuma delas é, nossa, como é interessante, podemos conversar melhor sobre isso. Essa pessoa sempre traz algo que carrega uma impressão e que geralmente está bem afastada do nosso trabalho. Então, esse que é um ponto interessante. Então, essa reação do né, oh, você é uma arma branca, né, essas coisas que geram situações muito engraçadas e que refletem, num sentido mais profundo, a necessidade do nosso trabalho ser cada vez melhor posicionado, né, não só por nós, mas por todos os profissionais de artes marciais que entendem o seu trabalho profundamente. É preciso que essas coisas sejam melhor posicionadas para a sociedade, melhor amadurecidas. De alguma maneira, o nosso mercado, né, especialmente no Brasil, mas eu acho que isso reflete em todos os lugares, já tive essa mesma reação em diversos países diferentes, né? É preciso trazer mais maturidade para o entendimento do que é esse trabalho que envolve uma arte marcial. Né, como que isso pode ser trabalhado diferenciando alguns conceitos básicos, como, por exemplo, a diferença, como você colocou, né, a diferença entre um lutador, né, um lutador profissional, que é um atleta, né, a lógica de um combate, né, de luta, de fato, onde você precisa sobreviver a uma questão na proteção da sua vida, né, a luta como um contexto onde todos os seres humanos lutam, né, ou até os animais lutam, né, ou seja, são noções que têm uma série de diferenciações que todas acabam caindo dentro desse estereótipo chamado arte marcial e que não são exatamente contempladas, né? Elas estão ali, algumas até por engano, né? Ou até como subprodutos, né? Por exemplo, a noção de defesa pessoal, por exemplo, que é muito associada à arte marcial e que não necessariamente é uma realidade, né? É um trabalho muito específico e que precisa ter um certo cuidado, inclusive, para ser realizado. Exatamente. Então, a gente falou tudo que não é, né? Mas é interessante vou deixar antes de entrar no próximo trecho, deixar só uma coisa que pode ser. Eu acho que é interessante pensar quando alguém falar isso, né? Você pensar num sistema de Kung Fu como um sistema de geração de excelência, né? Então, se você usa como uma ferramenta de cultivo de excelência,
e você não se propõe a ser necessariamente um lutador, essa sua excelência vai ser manifestada em outros campos. Então, no caso, né, uma pessoa, um empresário, ele vai usar o Kung Fu para ele se tornar um melhor empresário, tornar um empresário de excelência. Logicamente, como ele usa uma ferramenta que usa o corpo, ele vai saber mexer melhor o corpo. Mas isso não torna ele um lutador profissional, por exemplo. É bem interessante entender isso, como a manifestação vai ser totalmente personalizada. Um sistema de Kung Fu vai ser, né, personalizado para a pessoa de acordo com a busca que ela tem. Então, e esse, como profissionais, é o nosso papel. Você entender em alto nível esse sistema para poder personalizar para a pessoa dentro da busca que ela está, né, procurando.